Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. A tia Cintia está bem, só com muita saudade de vocês, tá bom? Nós iniciaremos o estudo desta manhã da disciplina de matemática, mais precisamente do capítulo 3, que se encontra na página 46 do livro do Ético de vocês. Meus amores, nós vamos reforçar o que já estudamos sobre o sistema de numeração decimal, o valor absoluto e valor relativo de um número, relembrar também como calcular as operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação, envolvendo, utilizando o quadro de valor posicional, o ábaco, o material dourado, e também como calcular situações, problemas envolvendo as 4 operações matemáticas, tá bom? Vamos lá. Logo, o sistema de numeração decimal. Professora, o próprio nome já diz, decimal quer dizer de 10 em 10. Então, nós temos infinitas possibilidades de calcular, de utilizar os números em diferentes situações do nosso dia a dia, seja para quantificar, ordenar, representar códigos e utilizando os números através do material dourado, do ábaco, do quadro de valor posicional. Nós temos aqui nesta telinha representado o material dourado no canto da tela, não é isso? Vamos relembrar. O material dourado aqui nós temos o cubo, a placa e a barrinha. Ah, professora, então aqui nós temos este cubo, ele está completo, ele representa uma unidade de milhar, representa 1000, isso mesmo. As placas, gente, representam uma centena, nós temos 3 placas aqui, 3 centenas e 2 barras, cada uma com 10 unidades. Então, se eu for representar este valor no ábaco, 1.300, que são 3 centenas, 20, que são 2 dezenas e 0 unidades. A mesma coisa no quadro de valores posicional. 1.000, 1 na unidade de milhar, 3 na centena, 2 na dezena e 0 nas unidades. Então, o mesmo valor, 1.320, representado nesses 3 exemplos, nessas 3 situações. Material dourado, ábaco e no quadro de valores posicional, certo? Gente, eu tenho aqui uma situação para vocês. Se for retirada uma unidade de uma dezena, vamos lembrar? Uma dezena tem 10 unidades. Então, se eu tirar uma unidade dessa dezena, quantas unidades sobrarão? Eu pedi aqui nessa situação que vocês respondessem utilizando o material dourado, certo? Então, professora, ia ser uma conta de subtração, se eu fosse resolver, utilizando o quadro de valores. Mas, nós temos aqui, uma dezena representado pela barrinha. Eu separei ela em cubinhos, em unidades. Eu vou tirar uma unidade. Quanto restará? Então, sobrarão 9 unidades. Bem fácil, né, gente? Essa situação, problema, que tá lá no livro de vocês para vocês responderem também, certo? Agora, nós vamos relembrar sobre o valor absoluto e o valor relativo, VA e VR. Gente, o valor absoluto é o valor do algarismo que não depende da posição que ele ocupa no número. Então, o valor relativo, ele é dono dele mesmo. Nós temos aqui representado o número 5.103. Então, o valor absoluto do número 3, que está na unidade, permanece 3. O valor do número 0, que está na dezena, permanece 0. O valor do número 1, que está na centena, permanece o número 1. E o valor do 5, que está na unidade de milhar, permanece o 5. O valor absoluto, ele nunca vai mudar. Ele vai permanecer o mesmo número dependendo da posição que ele ocupa. Agora, o valor relativo, ele vai depender da posição que ele ocupa no número. Nós temos o número 3. O número 3 está na unidade. Então, a unidade sempre vai permanecer a mesma.
tanto no valor absoluto como no valor relativo. Então, vale 3. O 0 está na dezena, vai permanecer 0. Agora, o número 1, que está na centena. Uma centena são 100 unidades. E o 5, que está na unidade de milhar, milhar vem de 1000. Então, se tenho 5 unidades de milhar, eu tenho 5.000 unidades, certo? Todo mundo lembrou? Então, vamos para lá. Mais adiante, nós vamos ver agora a composição e decomposição do número. Vamos compor e decompor o número. Lembrando, gente, que uma unidade de milhar, né, corresponde a 10 centenas. Cada centena corresponde a 10 dezenas. E a cada dezena nós temos 10 unidades. Isso quer dizer aqui, ó, que a tia Cíntia colocou, que uma unidade de milhar é igual a 1000 unidades, tá bom? Olha aqui uma decomposição. Eu tenho o número 1205. 1000, olha, eu sempre começo 1200, que são das centenas, e as 5 unidades. Ao somar no quadro de valores posicional, olha, eu decompus esse número, formou 1205. Também representei o número 1205 utilizando o ábaco. 1 na unidade de milhar, 2 na centena, nenhum na dezena e 5 nas unidades. Bem fácil, né, gente? Esse processo de composição e decomposição, vocês já estão craques nisso aí. Gente, olha aqui. Eu pedi para vocês decompor os números em dezenas. Vamos lá resolver? O primeiro exemplo da letra A, nós temos 234. Se eu fosse decompor eles normalmente, ia ficar como? Ah, professora, 200 mais 30 mais 4. Mas a senhora está pedindo para decompor em dezenas. Então, nós temos quantas dezenas? 23 dezenas. Olha aqui, ó. Então, eu vou somar o número 10 23 vezes. Mais 4. Bem fácil, né, gente? Então, 23 dezenas mais 4 unidades é igual a 234. Olha outro exemplo. 142. Eu tenho quantas dezenas? Ó, eu junto aqui, ó, os dois números, as dezenas. 14 dezenas. Então, eu vou somar 14 vezes o número 10, mais o número 2. 14 dezenas e 2 unidades. Bem simples, né? Olha que outra situação. Em cada item está representando um número. Eu vou pedir para vocês escrever cada um deles utilizando apenas algarismos, utilizando números. Nós temos na letra A 25 dezenas mais 7 unidades. Ah, professora, se é dezena, eu tenho que multiplicar por 10. Então, 20, olha aqui, na letra A, 25 vezes 10 mais 7. Para facilitar para vocês, olha, é só colocar, gente, na frente do número 25, o 10 tem quantos zeros? 1. Então, 250 mais 7 é igual a 257. Professora, eu não poderia só repetir o número 25 e colocar o 7 na frente? Também, mas vocês têm que aprender a calcular, né? Resolver as situações, problemas, tá bom, meus amores? Nós temos na letra B, ó, 2 centenas. Isso é a mesma coisa de 2 vezes 100. Mais 5 dezenas. 5 vezes 10. Mais 7 unidades. Então, opa, vamos voltar aqui. 200 mais 50 mais 7, que eu formei 257. Então, eu resolvi situações, problemas, usando o processo de composição e decomposição de números, tá, meus amores? Agora vocês irão praticar, respondendo no livro do ético de vocês de matemática, as páginas 49 a 51, 53 a 55. Gente, eu vou pedir mais uma vez, tirem um tempinho sempre, todo dia, para estudar a tabuada, porque matemática você só aprende praticando, estudando, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com a tia Cíntia. Beijo no coração e até a nossa próxima aula.